como um gigante do futebol sul-americano, mergulhou em crises e rebaixamentos. A história recente do Vasco da Gama é marcada por extremos, glórias, quedas e uma busca incessante por estabilidade. O clube passou da era dos grandes mecenas para a promessa de salvação com a SAF, mas a transição trouxe novos desafios e incertezas. Em 2025, sob a liderança do ídolo Pedrinho, o Vasco tenta se reerguer após uma parceria fracassada com a 777 Partners, lutando em campo, nos tribunais e nos bastidores. Entender essa trajetória é essencial para compreender os desafios que moldam o futuro do Vasco. O ano 2000 ficou marcado como o ápice da história recente do Vasco da Gama. Foi um período de glórias, conquistas e emoções inesquecíveis para a torcida cruz-maltina. O clube não apenas conquistou o Campeonato Brasileiro, mas também mostrou ao país e ao mundo a força de sua camisa e de sua apaixonada torcida. As ruas do Rio de Janeiro se encheram de alegria, com festas que atravessaram a madrugada, e cada torcedor sentiu-se parte fundamental dessa conquista histórica. E como se não bastasse, o Vasco foi protagonista de uma das maiores viradas da história do futebol, a final da Copa Mercosul contra o Palmeiras. O time carioca, desacreditado após um primeiro tempo desastroso, encontrou forças onde poucos acreditavam e iniciou uma reação épica que seria lembrada por gerações. Romário, artilheiro implacável e referência dentro e fora de campo, foi o grande nome daquela campanha. Ao seu lado, Juninho Pernambucano, o maestro do meio-campo, comandava o ritmo do time com passes precisos e muita personalidade. Juntos, eles lideraram um elenco quase imbatível, que jogava com raça, técnica e coração. A virada de 4-3 na Mercosul, depois de estar perdendo por 3-0, tornou-se símbolo máximo da força, resiliência e espírito de luta daquele elenco. O impossível aconteceu diante dos olhos de milhões. E o Vasco entrou para a história com uma das maiores demonstrações de superação já vistas no futebol. Pouco tempo depois, veio o título da Copa João Avelange, consolidando de vez o Vasco como uma das maiores potências do futebol brasileiro naquele momento. Era o reconhecimento de um trabalho coletivo, de uma geração talentosa e de uma torcida que nunca deixou de acreditar. Mas, ironicamente, todo esse sucesso marcou também o fim de um ciclo. A estrutura administrativa do clube, já fragilizada por problemas internos e financeiros, não conseguiu sustentar o peso das conquistas. O brilho das taças escondia dificuldades que logo viriam à tona. O clube entrou em uma crise profunda, que mudaria para sempre seu destino. O ano dourado de 2000 ficou na memória como um tempo de glória, mas também como o início de grandes desafios para o Vasco da Gama e sua apaixonada torcida. Após o auge, o Vasco entrou em decadência. O que antes era sinônimo de glórias e conquistas, passou a ser marcado por incertezas e frustrações. O clube, que já foi referência no futebol brasileiro, começou a enfrentar problemas estruturais profundos que iam muito além das 4 linhas. Dívidas crescentes, salários atrasados e a perda de competitividade se tornaram rotina. Jogadores e funcionários conviviam com a instabilidade, enquanto a diretoria lutava para manter o clube funcionando. A cada temporada, a esperança de dias melhores era substituída por novos escândalos e dificuldades financeiras. O primeiro rebaixamento em 2008 foi um choque profundo para a torcida e para o futebol nacional. Mas não foi um acidente isolado. Foi o resultado de anos de má gestão, decisões equivocadas e falta de planejamento. O Vasco, que já foi temido pelos adversários, agora lutava para sobreviver. O clube até conseguiu retornar à elite, reacendendo a paixão da torcida, mas a instabilidade persistiu. Novos rebaixamentos em 2013, 2015 e 2020 mostraram que os problemas eram mais profundos do que se imaginava. Cada acesso era seguido por mais decepção, e a confiança da torcida era constantemente abalada. Cada queda aprofundava a crise,
minando não só a confiança da torcida, mas também a imagem do clube perante o cenário nacional. As arquibancadas, antes palco de festas e celebrações, passaram a ser marcadas por protestos, silêncio e tristeza. O ciclo vicioso de gestões ruins, trocas constantes de comando e endividamento, sufocava qualquer tentativa de recuperação. A cada nova eleição, a esperança de mudança era renovada, mas logo dava lugar à frustração diante da falta de resultados concretos. Em 2021, o Vasco aderiu ao regime centralizado de execuções, uma medida drástica para tentar organizar suas dívidas e evitar o colapso financeiro. Era uma tentativa de dar um novo rumo ao clube, mas o caminho ainda parecia longo e cheio de obstáculos. O gigante da colina parecia preso em uma espiral negativa, lutando para reencontrar sua identidade e recuperar o respeito perdido. A cada temporada, a esperança de dias melhores persistia, mas o peso do passado continuava a assombrar o presente do clube. Diante do abismo financeiro, o Vasco apostou na SAF em 2022, transformando o futebol em empresa para atrair investidores. A 777 Partners prometeu investir 700 milhões e assumir as dívidas, adquirindo 70% da SAF. O acordo previa modernização, sustentabilidade e retorno ao protagonismo, com o clube mantendo seus ativos históricos. A torcida via esperança em um novo começo, com profissionalismo e vitórias. Após debates e negociações, o acordo foi fechado e a expectativa era alta. Parecia o início da redenção vascaína. A parceria entre o Vasco da Gama e a 777 Partners, que inicialmente foi recebida com esperança e entusiasmo pela torcida, rapidamente se transformou em motivo de preocupação. O relacionamento começou a se desgastar devido a uma série de problemas de gestão, com críticas crescentes à postura distante dos executivos da 777, que pareciam pouco envolvidos com o dia a dia do clube e suas necessidades mais urgentes. Além disso, a falta de transparência nas decisões e a inadimplência nos aportes financeiros prometidos agravaram ainda mais a situação, gerando desconfiança entre conselheiros, funcionários e torcedores. A crise global enfrentada pela 777 Partners teve impacto direto no Vasco, que passou a conviver com incertezas sobre o futuro e dificuldades para honrar compromissos. Isso prejudicou não só as contratações de reforços, mas também afetou a estrutura do futebol, desde a base até o profissional, comprometendo o desempenho esportivo e a moral interna. Em 2024, já sob a presidência de Pedrinho, o clube decidiu recorrer à justiça para retomar o controle da SAF, alegando descumprimento contratual por parte da 777 Partners e buscando proteger o patrimônio e a história do Vasco. A decisão judicial, que devolveu o comando do futebol ao clube, surpreendeu o mercado esportivo e financeiro, gerando debates sobre o modelo de SAFs no Brasil. Para muitos vascaínos, no entanto, a notícia foi recebida com alívio e esperança de dias melhores, reacendendo o orgulho e a confiança na reconstrução do clube. Apesar da vitória judicial, o Vasco herdou obrigações financeiras urgentes, dívidas acumuladas e a necessidade de reorganizar suas contas rapidamente para evitar novos riscos. O desafio agora era buscar novos investidores dispostos a apostar no projeto vascaíno, com mais transparência e garantias, para garantir a sustentabilidade do futebol e a retomada do crescimento. O episódio serviu de alerta para todo o futebol brasileiro sobre os riscos de SAFs sem garantias sólidas e a importância de contratos bem estruturados e fiscalizados. Mais uma vez, o Vasco precisava se reinventar para sobreviver, mostrando resiliência diante das adversidades e renovando o compromisso com sua história e sua torcida. Em meio ao caos, Pedrinho, ídolo vascaíno, assumiu a presidência em 2023 e liderou a retomada do controle da SAF. Sua prioridade foi garantir salários em dia e restaurar a confiança interna,
evitando um colapso no vestiário. Pedrinho buscou novos investidores, defendendo um modelo de SAF com mais fiscalização e governança. Sua liderança uniu o clube e mobilizou a torcida, trazendo esperança de um projeto de longo prazo. Pela primeira vez em anos, o Vasco parecia guiado por quem realmente entende sua alma. Retomar a SAF significou herdar uma dívida de 1,4 bilhão. Para evitar o colapso, o Vasco entrou em recuperação judicial em 2025, ganhando tempo para renegociar dívidas e proteger receitas. O desafio é duplo: reestruturar a dívida e atrair um novo investidor confiável. A diretoria trabalha para reconstruir a credibilidade e mostrar governança sólida. O desempenho em campo é vital para gerar receitas e valorizar a marca. A luta do Vasco acontece nos escritórios, tribunais e gramados, e o sucesso depende do equilíbrio entre essas frentes. Em 2025, o Vasco vive uma batalha entre sobrevivência e esperança, refletida dentro e fora de campo. Sob Fernando Diniz, o time busca equilíbrio entre experiência e juventude, oscilando no meio da tabela do Brasileirão. O objetivo é se manter longe do rebaixamento e, quem sabe, conquistar vaga em competição continental. Em meio a décadas de turbulência, a torcida do Vasco é a força inabalável do clube. Eles lotaram estádios, protestaram e agora abraçam a reconstrução com paixão renovada. A conexão entre time e torcida, forjada em lutas históricas, é o maior patrimônio do Vasco. O futuro ainda é incerto. Recuperação judicial, busca por investidores e competição acirrada. Mas a retomada do controle pelo clube associativo, sob Pedrinho, realinhou o Vasco com seus valores. Enquanto a Cruz de Malta pulsar no peito de milhões, a esperança na reconstrução do gigante jamais morrerá. A história do Vasco é de resistência, e ela continua.